Olá, pessoal! Nas próximas aulas, nós vamos começar a falar sobre modelagem de objetos, ou seja, como editar objetos e criar diferentes formas a partir deles. Nesta primeira aula de modelagem, vamos ver como iniciar o processo de modelagem, conhecer os componentes estruturais que constituem um objeto e como selecionar esses componentes. Antes de a gente começar, eu vou recomendar que vocês usem a vista ortográfica para trabalhar no Edit Mode. Isto não é obrigatório, mas a vista ortográfica se comporta de forma mais regular na hora de a gente usar as ferramentas de navegação da tela, ou seja, o Zoom, o Orbit e o Pan. Sendo assim, você pode pressionar a tecla 5 para mudar a vista para a ortográfica ou alternar aqui embaixo através do menu View. Então, para que a gente possa utilizar as ferramentas de modelagem em uma geometria, a gente precisa entrar no Edit Mode, ou seja, no modo de edição do objeto. A gente pode fazer isso clicando no menu de seleção de modos no header da 3D View, que fica aqui embaixo. Basta clicar aqui e escolher a opção Edit Mode. Se você quiser sair do Edit Mode, basta voltar aqui e escolher o Object Mode. O atalho para alternar entre o Edit Mode e o Object Mode é a tecla Tab. Uma outra maneira de entrar no Edit Mode é através do Outliner. Se você clicar nesse triângulozinho que tem do lado do nome do objeto, você também ativa o Edit Mode. E se clicar mais uma vez, volta para o Object Mode. Quando a gente entra no Edit Mode, a primeira coisa que você tem que entender é que as ferramentas de seleção e de transformação não funcionarão mais normalmente para os outros objetos da cena. Enquanto você estiver no Edit Mode, elas vão funcionar exclusivamente para os componentes estruturais da geometria que está no Edit Mode. Os componentes estruturais da geometria são os vértices, as arestas e as faces ou polígonos. E você pode definir qual deles você quer selecionar aqui embaixo. O primeiro botão ativa a seleção para os vértices, o segundo ativa a seleção para as arestas, que se chama Edge em inglês, e o terceiro para as faces. Se você quiser, pode ativar mais de um deles clicando nos botões com o Shift pressionado. Quando você ativa um deles, por exemplo, os vértices aqui embaixo, você vai poder selecionar os vértices da geometria. E quando tiver com um ou mais vértices selecionados, vai poder usar as mesmas ferramentas de movimentação, rotação e escala que a gente já viu para mover, rotacionar e dimensionar os objetos nesses vértices. Você também pode fazer as mesmas coisas com a seleção de arestas ativa ou com a seleção de faces ativa. Eu vou agora sair do Edit Mode, trocando aqui embaixo para o Object Mode. Vou apagar este cubo e vou criar uma UV Sphere. Ela vai ter mais faces e vai dar para mostrar mais coisas sobre seleção nela. Agora eu vou entrar no Edit Mode da UV Sphere e, para começar, eu posso deixar a seleção de vértices ligada aqui embaixo. Na hora que a gente vai selecionar qualquer uma dessas estruturas, a gente pode usar todas as ferramentas de seleção que a gente viu para a seleção de objetos. Ou seja, a gente pode usar a tecla A para selecionar tudo ou limpar a seleção. Podemos usar a caixa de seleção pressionando a letra B, clicando e arrastando. Podemos pressionar a tecla B e usar o botão do meio do mouse para excluir componentes da seleção. Podemos pressionar a tecla C para transformar o cursor em um brush de seleção para clicar e arrastar e ir selecionando os componentes. Lembre-se que a gente pode girar o scroll do mouse para aumentar ou diminuir este brush. E a gente pode pressionar a tecla Ctrl e apertar o botão direito do mouse para criar uma janela de seleção com formato livre. Ou seja, todas as técnicas de seleção de objetos que a gente já viu podem ser usadas para selecionar esses componentes estruturais da geometria. Uma coisa importante para estar atento na hora de selecionar esses componentes com uma janela de seleção é este botão aqui, o Limit Selection to Visible, que significa limitar a seleção ao que estiver visível. Se este botão estiver ligado, ou seja, se ele estiver com este tom de cinza mais escuro aqui, você só vai conseguir selecionar o que estiver vendo. Ou seja, se você fizer uma janela de seleção, só vai conseguir selecionar o que estiver para frente da tela. Se você girar e olhar atrás,
vai ver que os componentes de trás não foram selecionados. Se você desligar este botão, você vai conseguir selecionar mesmo o que está para trás da tela. Agora eu vou limpar a seleção com a tecla A. Se eu quiser selecionar mais de um componente, seja ele qual for, vértices, arestas ou faces, posso usar a tecla Shift. Também podemos usar a tecla Shift para excluir estes componentes da seleção. Agora, vamos ver algumas funções especiais de seleção para essas estruturas do objeto. Se a gente manter a tecla Alt pressionada e clicar em uma aresta, a gente vai selecionar o loop inteiro. Isso vai valer para qualquer componente, vértice, arestas e faces. E vai valer para horizontal e para vertical. Se eu quiser selecionar múltiplos loops, basta ir selecionando eles com Shift para adicionar na seleção e com o próprio Alt para selecionar o loop. Desta forma, Alt, Shift e clique na aresta adiciona o loop na seleção. Se ao invés de selecionar todo o loop da aresta clicada, eu quiser selecionar as arestas paralelas a ela, eu posso clicar nela mantendo o Ctrl e o Alt pressionados. Assim, ela seleciona as arestas paralelas à aresta que eu cliquei. Outra função legal também é a tecla Ctrl. Se a gente selecionar um componente qualquer e com o Ctrl pressionado clicar em um componente um pouco mais distante, ele vai selecionar todos os componentes existentes entre eles. E isso vai funcionar para arestas, para vértices e para faces. Bacana, né? Agora, eu vou apagar este objeto para mostrar mais algumas coisas sobre seleção utilizando a cabeça da Suzane. Então, eu vou sair do Edit Mode e vou apagar ele. Vou criar uma Suzane e vou entrar no Edit Mode dela. Vou pressionar a tecla A para limpar a seleção. A Suzane é composta pela cabeça e pelos olhos, e essas partes da geometria são separadas. Se a gente quiser selecionar partes separadas inteiras de uma geometria, a gente pode colocar o cursor em cima de uma dessas partes e pressionar a tecla L. Se a gente quiser continuar selecionando mais partes, pode colocar o cursor em outra parte e apertar L mais uma vez. Observe que se eu mover essas partes para frente, a gente pode ver bem que elas não estão fisicamente conectadas com o resto da cabeça. Por isso que quando eu clico sobre elas com o L pressionado, ele não seleciona o objeto inteiro, e sim só a parte aonde eu cliquei em cima. E para finalizar, eu vou mostrar a seleção com decaimento de influência. Se a gente clicar neste botãozinho aqui embaixo e escolher a opção Enabled, com esta opção ligada, se a gente selecionar um vértice e mover ele, a gente vai ver que a gente tem uma influência que vai decaindo a partir da seleção. Enquanto a gente estiver movendo o vértice, a gente pode girar o scroll para aumentar ou diminuir essa influência. E se a gente trocar aqui para a opção Connected, essa influência por decaimento só vai afetar os componentes que estiverem fisicamente conectados ao componente selecionado. Neste caso aqui, como os olhos da Suzane não estão fisicamente ligados ao vértice em que eu cliquei, eles não são afetados pela influência da ferramenta. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi uma apresentação do Edit Mode e das ferramentas de selecionar vértices, arestas e faces. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula.